Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Doutor. Meu nome é Rodrigo Barbosa, o Rodrigão, e hoje estou recebendo aqui o Dr. Emerson Najib. Dr. Emerson Najib, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigão, obrigado. Vamos falar aí um pouquinho sobre esse nosso trauma de cada dia aí, Trauma né? de cada dia. Esse nosso dia a dia aí, essa selva de pedra aí, nosso Rio de Janeiro aí. Que é corrido, né? Ninguém sabe, né? A vida do médico como é corrida no trauma. Um dia tá num lugar do Rio de Janeiro, no mesmo dia, pisca o olho e já tá em outro lugar totalmente diferente do Rio de Janeiro. Bacana. A gente vai falar sobre isso aí, mas eu queria saber do senhor, né? Se o senhor pudesse se habilitar, falar sua trajetória, enfim, como médico. Então, fui médico formado pela Faculdade de Medicina Souza Marques, né? Formei em 2015, 2016 ali, né? E, assim, desde a época da faculdade, sempre foi a minha paixão a ortopedia, né? Quando eu decidi ortopedia no último ano de medicina, né? Eu já logo fui ser acadêmico de ortopedia no Lourenço Jorge. Aí você já imagina, né? Aquela loucura, tiro, facada e ao mesmo tempo Acidente de moto. 5 pacientes, né, naquele politrauma gigante e tal, pô, gritaria, confusão, paciente parado, né? Então, assim, é o cenário perfeito para te preparar para qualquer situação aí. Não tem como não se apaixonar ali, né? Pela ortopedia e pelo trauma, né? Não tem como. E aí aquilo ali foi me acendendo a chama exatamente da paixão pelo trauma, né? Eu vivia aquilo 24 horas por dia como acadêmico, então, assim, eu assistia a sessão com os residentes já, mesmo antes de formar em medicina, já ficava com eles passando visita, né? Atendendo os casos no ambulatório, ia para o centro cirúrgico, ficava lá olhando, né? Ainda olhando, né? Não atuando, Sim. né? Mas aí, logo depois, saindo da faculdade, já entrei na residência médica de ortopedia, também no Lourenço Jorge, né? Que foi a minha casa aí durante muitos e muitos anos. E, pô, época de residência é aquela época muito rica, né? De aprendizado, vivência. Imagina. Viver aí mais de 100 horas dentro do hospital, ali, respirando aquilo ali, né? E, assim, cada casa, cada coisa curiosa que a gente vê. Eu quero que você fale hoje, né, compartilhe com a gente essas curiosidades aí, que com certeza tem muitas coisas inusitadas, né, de trauma, por mais que seja uma coisa, né, dolorida, vamos dizer assim, né, mas eu sei que tem casos que você fala assim, cara, como é que conseguiram isso, né? Queda de andaime, facada brigando com a esposa, briga na rua. Queda de moto, né? Que é mais de 70% hoje dos nossos atendimentos em hospital de emergência de porta aberta, né? Assim, isso, o grande movimento, né? A grande causa de fraturas em geral, né? E atendimentos. Bem acidente de moto, né? Nos hospitais de porta aberta é da queda de motocicleta, né? O paciente, às vezes, não todos os casos, mas na maioria das vezes politraumatizados, né? E gerando fraturas mais graves, né? A gente teve aí um aumento significativo no número de acidentes automobilísticos no ano passado e nesse ano, né? Eu falo por propriedade, por trabalhar lá no Alberto Torres e vivenciar isso também, hoje em dia, né? Então, assim, pelo aumento do número da venda do número de motocicletas. Até do trabalho, né? A questão de hoje, né? Sim. De hoje você tem os aplicativos que precisa do entregador e essa correria pela entrega e acaba que... Esse imediatismo nosso, né? Pô, tá demorando. O cara tá atrasado 2 minutos. 2 minutos, pô. O cara, tô acompanhando ele aqui. Cara, a gente acompanha hoje o trajeto do cara, né? Pra ver como é que é complicado. Você olha lá, o cara não tá saindo do lugar. Às vezes ele caiu de moto. Ele caiu de moto. Não tá saindo do lugar. Pô, não saiu do lugar, porque o cara caiu de moto. É mais ou menos isso, né? E aí você tá ali assistindo. Mas a gente vai entrar nesse assunto aí, mas eu vi há pouco tempo uma postagem sua, né? Sigo ali nas redes sociais, vejo as tuas postagens, enfim, bacana. Porque assim, todo mundo acha que o cara é um médico, ele estudou e o cara só faz aquilo, né? Uhum. Também tem o médico, o Emerson Najib, o cara que é do jiu-jitsu. E aí eu falei assim, cara, o cara ainda consegue tempo nessa correria ainda. E aí, para falar um pouquinho dessa tua parte, eu falei assim, cara, eu também faço coisa. Eu também não sou... Que um paciente fala assim, mas tu também faz jiu-jitsu?
Tem isso também? O paciente fala assim, pô, você faz o... Pô, doutor, mas só vai descansar? O senhor não vai continuar aqui no plantão pra gente? Você fica doente? Você fica doente? Mas, doutor, pô, fiquei doente, mas você fica doente? Tem isso do paciente? Tem. E assim, pô, eu sou marido, tenho uma esposa, né? Tenho minha casa, né? Que eu cuido da minha casa, né? Sim, Tenho o meu hobby. A minha vida é normal, né? Que é o jiu-jitsu, que eu amo. Pô, meu jiu-jitsu é, assim, eu só não surto porque eu tô no jiu-jitsu. Senão eu já tinha surtado há muito tempo. Nessa correria, tanto trabalho aí, já tinha surtado há muito tempo. Aquela válvula de escape, né? Que eu acho que, assim, na minha opinião, todo mundo tem que ter. Uma válvula de escape, um hobby, para poder ter uma saúde mental mais adequada, né? E o jiu-jitsu, ele entrou na minha vida aí, assim... Desde pequeno. Desde pequeno eu faço jiu-jitsu, né? Desde adolescente aí. Eu comecei já faz mais de 10 anos aí que eu tô lutando jiu-jitsu, né? Entre minhas indas e vindas, né? Parei, voltei. Porque teve aí o caminho dele, nesse inter aí tem a medicina, né? E que exige muito a questão de estudar, enfim. A própria residência, os horários que não batem, né? 100 horas, como é que com 100 horas na semana trabalhando, como é que eu vou fazer jiu-jitsu? Porque tem hora para chegar e não tem hora para sair, porque o centro cirúrgico não tem um relógio, né? Como todo mundo acha. Você sabe muito bem disso. Sei muito bem como é que é isso, né? Sair 3 horas da manhã ainda é dia, porque daqui a 3 horinhas, 6 horas da manhã tem que estar passando visita. Já tá batendo... Ou tá batendo outro trauma aí, né? Tá batendo outro trauma, tem que operar de novo. Então, assim... É uma correria. O jiu-jitsu, ele me dá aquele equilíbrio, né? Que precisa, né? E aí, quando eu entro ali no tatame, é totalmente diferente. Parece que todos os problemas acabam, é só aquilo ali que importa. Eu tô ali, tô com amigos e irmãos ali, né? Familiares ali no tatame, treinando. E aí, beleza, saindo daquele ambiente ali, eu tô pronto para voltar. É teu momento, pô, você precisa. E precisa ter, você não pode ficar vivendo o tempo todo, porque, cara, você leva muito para a dor do paciente, né? Do familiar, né? O médico ele tá envolvido ali emocionalmente, não tem como ser um... Se o médico ele não sente a dor junto com o paciente, tem alguma coisa errada nesse médico. Ele tem que ser humano. Todo médico tem que ser humano. Ele tem que ser forte para aguentar e não transparecer isso na consulta ou na cirurgia. Tá nervoso ali que, se tá dando tudo errado na cirurgia, tem que respirar, olhar a parte racional, a tática ali que você tá já programado para fazer, a sua habilidade ali de sobrepor aquele problema, mas ele tem que ser humano. Então, se o médico não sente a dor do paciente, esse cara ou essa moça não tem alguma coisa errada com eles na medicina. Gostei. É importante você tocou nesse assunto, a questão de chegar na hora ali, a coisa não sai como planejado, né? Até pra gente tocar um pouco nesse assunto, porque assim, o trauma ele tem isso. Você só vai saber quando abre, amigo. No raio-x tá vendo ali, você tem um plano, não é isso? Sim. Eu vou aqui citar alguns casos que eu já vi, e é interessante. Quando você falou isso, eu falei assim, cara, faz todo sentido e eu já vi essa situação. E você fala assim, cara, como é que eu vou fazer? Eu vou abrir, lá na hora de abrir eu vou ver que é fratura de radistal, vamos dizer assim, né? Que é uma comum. Sim. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. E aí, explodir e tal. Aí quando você abre, você fixou, às vezes, com feed kiss. E uma outra fratura, você, cara, vou ter que dar um trabalho, uma fratura bem menor. E às vezes com o feed kiss você foi lá e resolveu. Pô, cara, você conseguiu ali. Tem isso, né? Acontece isso, essa... Sim. Na hora de abrir ali que você vai ver. Realmente. Você tem a técnica. Lógico. Né? E a tática operatória. Né? Então, assim, a sua técnica está escrita no livro, né? É tudo bonitinho. Você estudou a fratura. Você vai fazer isso. Esse fragmento aqui você precisa olhar para ver para onde ele está migrando, localizado, onde ele está inserido, ali de acordo com a tomografia, né? E aí, quando você entra no intraoperatório, às vezes você vê que aquele fragmento está de uma forma totalmente diferente, né? Uhum. E aí você depara com aquele problema e você tem que arranjar uma solução. Aí sai da técnica e vai para sua tática operatória. Sai do livro, que seria muito bom, e vai para a vida real. E aí? E agora? Esse fragmento não está assim. Você estava programado para reduzir o outro fragmento ainda e depois colocar ele junto e aí colocar a sua fixação definitiva. Mas agora você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que mudar a ordem das coisas ali e aí começa
A tua tática. A tática. E aí diferencia o grande cirurgião daquele que está começando, daquele que está construindo ainda seu conhecimento, a sua vivência, curva de aprendizagem. Né? Então, assim, é muito importante você também saber as suas limitações. Todo mundo tem suas limitações. Por mais que a pessoa seja ultra especialista, vivida, ela vai se deparar com um caso que ela vai ter algum problema que ela vai ter que arranjar alguma solução. É por isso que o médico ele tem que passar ali pelo SUS, né? Tem. Você vai para cirurgias hoje que tem, né? Hoje você está aí trabalhando em alguns hospitais, né? De referência da Rede Dó, enfim. E aí você se depara com uma situação, mas que você já viu coisas piores lá no SUS. Sim. E que tipo, você vai assim, cara, eu já vi isso. Né? E aí essas 100 horas, aí você fala, cara... Começa a contar. Valeu a pena. Aquelas 100 horas lá do SUS que eu trabalhei, cara, vi tanto tipo de fratura. E essa hora, você fala assim, cara, eu vou aqui, a segurança do médico ali, porque você já andou por aquele caminho. Sim, com certeza. Desse dia a dia, né? Qual os traumas mais comuns? Do dia a dia do traumatologista, né, as fraturas mais comuns que a gente tem, né, são fraturas de ossos longos, né? Como a fratura da tíbia, né? Uhum. A maior parte de fraturas expostas, né, que aparecem no pronto atendimento, é a fratura exposta de ossos da perna, né? Então, assim... Do fêmur é mais difícil, porque... Da questão das fraturas nos membros inferiores, uhum, né, as mais comuns são as fraturas de tíbia, né? Há grande também incidência da fratura do radistal, como você falou, né? Da questão porque pode ser a questão do idoso caindo, apoiando a mão e quebrando o punho, né? Ou pode ser o jovem com trauma de alta energia, uma queda com mais alta energia cinética, né? Uhum. Uma força maior, e aí quebrando, mas com uma fratura mais grave, né? Também é muito do húmero também. Do húmero proximal. O ombro assim, do idoso, né? A gente pode falar aqui um pouquinho do idoso, que é o que mais acontece, as quedas, uhum, né? Fala desse trauma, que é vamos dizer assim, um trauma, vamos dizer que natural, pela idade, por algumas coisas, né? Porque tem os acidentes, tem aqueles que estão praticando esporte, a gente vai falar de cada um deles. Mas esse que é do idoso, né? Que ele tá normal, andando em casa e cai, é natural, né? A primeira coisa a gente apoiar a mão. É uma fratura do radistal e do húmero. Do húmero, sim. Fratura do húmero também. E também, ele caiu por quê? Ele caiu ou ele quebrou e caiu? Ele quebrou e caiu. Aí vem a fratura do fêmur, né? A fratura do colo do fêmur, a fratura transtrocanteriana, né? Subtrocanteriana, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o idoso, né? Por quê? O idoso, ele já é um paciente fragilizado, né? Então, assim, a celeridade que a gente tem que ter em abordar esse paciente quando ele chega na emergência tem que ser muito, muito grande. Há projetos, né, do Serviço de Saúde Público, né, para a cirurgia do idoso ser mais rápida. Então, o paciente chega no pronto atendimento, ele tem até 24 a 48 horas para estar sendo operado. Já ser operado e já ser... Porque ele fica vulnerável, né? Sim. Também a ficar ao ambiente hospitalar, que também isso agrava, né? Eu acredito que isso também traz também essa... E quando ele quebra o fêmur, por exemplo, ele não consegue andar. Então, uma fratura de membro inferior no idoso é muito mais grave, infinitamente mais grave do que uma fratura de húmero ou uma fratura de rádio. Porque quando opera, já tem que colocar de pé? Sim. É mobilidade precoce. Isso é um dos pilares da modernidade da ortopedia. Mobilidade precoce, cuidado com as partes moles, então uma fixação estável para a mobilidade do paciente. Tem que devolver o paciente para a vida dele, qualquer uma que seja. Pode ser o idoso com uma vida pouco ativa, sim, ou pode ser o jovem com uma vida muito ativa. Então, o idoso, por que a gente tem que fixar ele de uma forma precoce? Porque ele é um paciente frágil, vai estar exposto a ambiente hospitalar, e para ele poder não ficar parado na cama. Se ele fica parado na cama, a tendência é ele decair muito na sua saúde geral, né? Então, isso é uma atenção sempre que a gente tem no paciente idoso. E o familiar tem que ter atenção, porque às vezes
acontece algum acidente, tudo, e a pessoa trata isso em casa. Isso é perigoso. Sim, existe. Achando que pode tratar isso em casa, porque fratura, não, ele tá com dor, bota gelo, alguma coisa, e não leva o idoso e ele fica acamado. E só piora o quadro clínico dele. Tem gente que chega no pronto-socorro com uma queda de 2 dias, 2, 3 dias. Porque tá com muita dor e levaram. E aí tem uma fratura. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele fraturou porque ele caiu. E aí eu quero que tu comente isso aí, que isso aí eu gostei disso aí. Ou ele fraturou e caiu. E eu já falei, cara, isso aí é osteoporose, um osso, tá falando de idoso, né? Pode comentar um pouquinho sobre essa diferença? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Pô, aí tu me quebrou. Então, aí tu me quebrou. Não, tô falando... A gente não tem esse dado de Sim, que... não tem como saber o que aconteceu. O que aconteceu primeiro. Gostei da analogia aí. Por quê? Não tem como saber na hora, no trauma ali. Sim. A gente não tem como estudar o momento do trauma. Sim, né? sim. Então, assim, não tem dado científico para afirmar. Beleza, ele caiu porque quebrou. Ele girou a perna, quebrou e caiu, seria o caso, né? O que a gente sabe é alguns padrões de fratura tendem a nos levar a pensar em uma fratura e depois queda. Alguns padrões de fratura tendem a nos levar a pensar em uma queda com trauma no chão e fratura. Então, assim, toda fratura ela tem uma peculiaridade. Nenhuma fratura é igual. Isso não existe. Nenhuma fratura tem exatamente o mesmo não tem padrão, né? Existem as classificações que tentam alocar as fraturas em alguns grupos. Isso ajuda para o planejamento e tratamento das fraturas, né? Não na tática, né? Não na tática. Gostei da questão da tática. Cara, realmente tem que ter. E aí, como é o plano B, cara, se fugir da literatura, do que é o padrão, do que é o normal, né? Sim, mas cada fratura é diferente. Então, assim, a gente tende a pensar em alguns padrões, né? Alguns grupos, né? Não digo nem padrões, mas alguns grupos, né? Que a gente pode agrupar, mas a gente não tem como saber exatamente aquela fratura ali e falar, não, essa vai ser igual a essa, então o tratamento vai ser exatamente igual a esse. É desafiador a vida do traumatologista, né? Do cara ali que tá ali fazendo trauma, né? Não é uma coisa fácil. Tu tá falando aqui, eu tô assim, gente, cara, realmente, cada dia, né? É uma história diferente. Você vai falar assim, qual é a fratura? Chegou aqui um radistal. Tá, mas como é que é esse radistal? Não é um radistal... Pode ser um radistal exposto, uma fratura exposta, ou de uma vovozinha que caiu só e tá só com um afundamento. Sim, que você vai fazer um tratamento conservador, enfim. Então, assim, é uma coisa que quando bate lá no grupo, lá, né? Tudo, bateu, chegou aqui um trauma aqui, né? Que quem recebeu o paciente vai lançar lá o raio-x, chegou aqui uma fratura de tíbia. Chegou uma fratura aqui de fíbula. Um proximal. Cara, tá, mas vamos ver isso aí, porque dependendo do trauma, você vai ver o que você vai fazer. Qual material que você vai usar? E detalhe, chega ao ponto, doutor, eu queria que o senhor falasse, né, explicasse pra gente aqui. Você tem uma fratura, eu vou usar aqui de úmero, tá? Aí você fala assim, olhou lá no raio-x, e aí você tem que pedir o material. Sim. Vamos dizer que, cara, é placa. Chega na hora lá, cara, tem que usar uma prótese? Pode chegar uma situação dessa? Pode. Tô falando assim, chega uma situação que você fala assim, cara, eu preciso ter os dois materiais diferentes? É exatamente o que diferencia o cirurgião mais novo do cirurgião um pouco mais vivido, né? Porque o cirurgião novo, ele não vai pensar que lá no momento ele pode ter que usar a prótese ou a placa, né? Então ele vai pedir só a placa. E aí chega lá, só tem a placa e tem o paciente lá. E aí, como é que faz? Vai buscar? Manda buscar na empresa? Não existe. O paciente está anestesiado ali. Você já tem que estar bem na frente de todo o processo operatório, né? Exatamente. Então, você tem que estar com tudo ali. Mas, pô, eu vou ter que pedir para a empresa a prótese, a placa, a haste, o tie rope, o fio de alta resistência, a âncora, tudo. A cerclagem, cara... Tem que pedir, Não tem como. Você tem que estar tudo ali na sua mão, né? E aí, se você precisar, você vai lá e faz mão, né? E lança a mão e usa, né? Naquele paciente. Nos Estados Unidos, existem uns armários, né? Uns containers, que você vai lá, abre e pega. Eu quero esse parafuso dessa empresa, eu quero a placa dessa empresa, eu quero a haste dessa empresa e tudo bem. Vou fazer a pergunta que é o teu sonho? De qualquer traumatologista.
Seria o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos. Eu gosto da curvatura dessa haste dessa empresa, mas eu gosto do parafuso de fixação dessa empresa. Essa aqui lateraliza, outra... Cara, essa aqui tem uma... Essa aqui tem um guia que é muito melhor, e aqui eu consigo ver por radioscopia o guia do parafuso para bloquear. Cara, no surto não tem essa... Não, e nem... Assim, eu vou dizer bem, no particular, a gente tem que pedir. Se a gente tem acesso a todos os materiais possíveis e imagináveis. Sim, claro. Só que a gente tem que pedir. Se a gente não pedir... Se não tiver teu planejamento... Não vai estar lá. E tem que pensar na tua tática? Tem que pensar na tática. Cara, então tu já sai de casa, entrou para a cirurgia, você tem que planejar ela toda e tudo que pode acontecer. Sim. É isso, né? Se o teto do centro cirúrgico cair, a culpa não vai ser do anestesista, não vai ser do circulante, não vai ser do hospital, vai ser do cirurgião. Sempre do cirurgião. Que botou aquela cirurgia ali, né? Então, assim, ele tem que estar preparado e pensando e prestando atenção em tudo que está acontecendo ali em volta dele. Porque é ele que está maestrando tudo ali, né? Então, isso é muito, muito importante. Olha, eu tô aqui aprendendo muito hoje. Hein? Tem muita coisa aí que tá ali acontecendo ali em volta, que envolve o cirurgião. E é importante você trazer isso, porque... a verdade é que a família, né, as pessoas de fora, não tem acesso, não tem ideia de como. Não é só chegar ali e operar, tem todo um planejamento. Tem que ter uma tática, umas coisas. E a gente está falando de trauma que assim, não tem outra saída, você tem que ter as saídas, né? E acrescentando mais uma coisa, por exemplo, antigamente, né, há longos tempos atrás, onde não existia foto, você podia enviar a foto, né, naquela época do fax. Imagino. O traumatologista que ele ficava no hospital e o traumatologista que ficava de sobreaviso, o cirurgião, como eles se comunicavam? Não tinha foto? Como é que eu vou mandar a foto do raio-x? Não tem. Boa e aí? pergunta. Como é que eu vou saber qual é a fratura? É um radial, mas qual radial é? Caramba. É um... Perdi um tempo cirúrgico, perdi um tempo ali, tinha um gap grande, né? Então, distância. Mas o que se fazia nessa época, né? Existem as classificações justamente para essa comunicação. E a mais famosa é a classificação AO, de trauma, né? A classificação AO, ela é utilizada justamente para isso, para essa comunicação, né? E o cirurgião do plantão poder ligar para o cirurgião sobreaviso e falar... Oi, tudo bem? Eu tô com uma fratura de tíbia. Chegou uma fratura de tíbia aqui na emergência. Aí o cirurgião sobreaviso. Qual é a fratura de tíbia? Não tem foto, não tem como enviar a foto, não tem. Então tem recurso. E tem lugares que não tem. Você vai ter até hoje, com certeza, tem. E aí tem que ter uma comunicação. Há uma fratura de tíbia, 4-2, A1. Sim. Então o cirurgião sobreaviso já sabia que era uma fratura de tíbia no terço médio, com um traço em espiral, que ele vai poder fazer o tratamento com uma haste intramedular de tíbia. Então, assim, desde lá de trás, já tem que se haver um mecanismo de... a linguagem do médico para saber, para poder justamente identificar o tipo de cirurgia, qual vai ser a abordagem, né? E poder passar a informação da forma correta, né? E poder planejar, exatamente nesse planejamento da cirurgia. Doutor, a gente falou que vários casos, pediu o Rafa já colocou aqui um caso aqui, queria que o senhor comentasse desse caso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um ombro que eu já vi e identifiquei. Então, o paciente chegou. Qual a história que ele vai contar, né? Tem várias possibilidades. Ele podia estar jogando bola e aí foi empurrado e prensado com a parede, bateu o ombro. Ou ele podia estar no jiu-jitsu ou no judô, pegada, foi, projeção, queda, bateu o ombro no chão, e aí você pode imaginar. Mas isso aqui é uma fratura ou não? Então, essa lesão, a gente precisa pedir uma radiografia para analisar o que está acontecendo aí na articulação, né? Tanto do ombro quanto a articulação... Primeiro vai entender ali, ouvir o cara ali todo e vamos fazer o raio-x. Vamos lá, aí vamos fazer o raio-x, para a gente poder ver. É uma fratura? É uma luxação? Depende, né? Pode ser... luxação? Entendi. É uma luxação, enfim. A gente... Vamos pro raio-x então aqui, para o senhor poder comentar aqui. O cara jogando bola, caiu, pronto. Chegou lá com o ombro lá, desse jeito aí. Uma dor absurda, gritando muito, né? Ainda mais se for homem, né? Tá luxado. Ainda mais se for homem, né? Mulher não sente tanta dor. Não sente tanta dor não, né? Então, essa radiografia é uma radiografia panorâmica, né? De cintura escapular, que a gente chama, né? A gente consegue ver as duas regiões acromioclaviculares, né? E a gente consegue ver que no lado direito, né? A gente tem uma elevação da clavícula em relação ao acrômio.
né? Certo. Então, a gente... Bem aqui, né? A gente saída foi o que a gente viu naquela imagem anterior. Exatamente. Então, por isso que, como o osso, né, tá para cima, que a gente chama, ou para trás, ou para frente, ele tá mais elevado. Sim. Na verdade, é nítido, né? Essa elevação. E aí cria essa elevação da pele, né? Uhum. Que acaba que o ombro cai, a clavícula sobe, e há essa elevação do osso em relação à pele, fazendo essa... Tem um nome isso? Luxação acromioclavicular. Né? Essa luxação. Isso, porque a articulação acromioclavicular, que é essa articulação aqui, né? Essa parte está sadia, está normal, e lá a gente vê que há uma disjunção, né? Uma perda da congruência articular, né? Então, a gente chama de luxação acromioclavicular. Nesse caso, é indicado tratamento cirúrgico, né? Existem casos de luxações acromioclaviculares mais leves, que são indicados tratamento conservador, apenas com tipóia, repouso, fisioterapia, reabilitação. E nesse caso, é indicado tratamento cirúrgico, com a redução da articulação acromioclavicular e estabilização daquela articulação, né? Entendi. Para que haja cicatrização dos ligamentos e se consiga uma melhor função no arco de movimento do ombro, né? Então, esse paciente seria internado, né? E é muito comum isso, né? Esse aqui, eu posso falar que é o nosso trauma do final de semana, do cara que não joga bola, né? Não joga nada, né? Domingão de manhã. É certo, né? Segunda-feira esse cara tá no centro cirúrgico. Ou tá domingo à noite, ele dá trabalho, ele não dá não? Esse cara aí? Dá trabalho. Esse tipo... Volta a foto aí, Rafa. Porque ali, quando eu vi ele, eu falei assim, cara, isso é coisa de cara que não joga nada, né? É o famoso jogador que joga, mas não joga de teimoso. Jogador caro. Jogador caro, né? Caro. Que cai, acontece, né? A gente sabe disso, e no futebol. E aí aquela dinâmica. Ele chegou às 3 da tarde. Me fala como é que funciona essa rotina. Por exemplo, ele chegou lá na emergência, o paciente. Tu tá em casa, domingo, tua vida não fala assim, cara, hoje eu vou ficar com a minha esposa e tal, vou ver um Netflix, cara, vou curtir meu... Aí, daqui a pouco... Toca o telefone. O plantonista ligando. Então, chegou uma luxação acromioclavicular aqui. Pô, me manda a foto do raio-x para eu poder planejar e tudo mais. Beleza. Aí você olha a foto do raio-x, aí começa. Pô, eu ia relaxar hoje, mas já não vou mais relaxar hoje. Já tô vendo que vai ser um dia agitado. Por que o cara foi jogar bola? Por que o cara foi jogar bola? Jogava na segunda, terça, meu irmão, que já tá tudo coisa, mas domingo não. Domingo não. E aí você já começa... Aí você começa, né? Liga pro centro cirúrgico. Tem vaga para poder fazer a cirurgia dele. Às 6 horas? Às 6 horas da tarde? Não tem, doutor. Pô. Tenho 5 da manhã de segunda-feira. Aí você baixa a cabeça, tá ótimo. Esse horário é o que eu queria. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria, 5 da manhã, segunda-feira. Então, beleza, pode marcar. Então, assim, enquanto isso, o paciente tá lá na emergência com o médico da emergência, né? E aí você fala, beleza, já marquei o centro cirúrgico. Agora eu vou ligar para o pessoal do material. Aí você liga. Oi, tudo bem? Eu queria uma âncora e tudo mais para poder fazer uma luxação acrômica. Beleza, doutor, a gente tem aqui o número tal. Tá ótimo, esse número vai me atender. Porque tem vezes que não tem o número que eu quero. E aí... Aí entra... Quebrou a tática. A tática, beleza, já marquei o centro cirúrgico, já pedi o material. E agora vou mandar uma mensagem para o plantonista com os códigos da internação que ele vai fazer, o material que ele vai pedir, a empresa que ele vai solicitar esse material para ele poder fazer a solicitação para o plano de saúde pelo hospital para ele poder internar. E isso o paciente está lá na emergência ainda. E aí... Ele não sabe que tem alguém que está em casa, que ele tirou, cara, o almoço, o sabor do almoço ali, da coisa toda. Faz parte. É assim, o que você escolheu é o trabalho. Né? A gente está falando aqui, mas... Cara, alguém tem que parar para poder planejar, né? E aí vai seguindo, né? Não parou aí, né? Vai seguindo, não parou aí, beleza. Enviou essas informações, o plantonista imobilizou o paciente, deu analgesia. Sim, tirou ele da crise, da dor, controlador. A dor dele, ele internou e tá lá aguardando, porque a cirurgia foi marcada para as 5 horas da manhã da segunda-feira. E aí, 5 horas da manhã da segunda-feira é o horário que irá começar a cirurgia. Ou seja, para a cirurgia começar às 5 da manhã na segunda-feira, às 2 da manhã o pessoal do material enviou o material
para o hospital. E aí chegou no hospital, o material vai ser esterilizado, vai ser preparado. De instrumentais, ou se tiver implante, ou se não e for aí, estéreo. para 5 horas da manhã na segunda-feira tá tudo certo. E tá tudo começando, né? E aí vai chegando, 4 horas da manhã... O anestesista. O anestesista já... Chega uma hora antes, não tem como. Começando a chegar no hospital já tá preparando tudo, passa no quarto, fala com o paciente, aí assina o termo de consentimento. E aí o médico também o ortopedista já chegou, o cirurgião, para poder passar tudo para anestesista, né? E tudo mais, pessoalmente. E aí vai preparando. Fazer aquele plexo. Aquele plexo. Santo plexo. Santo plexo. E aí vai preparando tudo. E aí o paciente ele vai chegar às 5 horas da manhã no centro cirúrgico para começar a cirurgia e tá incisando a cirurgia às 5 da manhã. A partir do momento que ele saiu do quarto, a família já fica. Ele saiu do quarto. Para ele já começou, o relógio dele já começa a contar. Começa a contar. Ele saiu do quarto. E agora? Será que tá demorando muito? Tá demorando meia hora. Tá demorando 1 hora, né? Ansiedade, né? Ansiedade. Controlar isso, né? E aquele nosso imediatismo que a gente falou, né? E aí, pensando... e assim, porque 5 horas, tá posicionando, preparando. Anestesiando. E aí... Conferindo o material. Tá todo mundo... Vamos na verdade, supor que comece 5h30. Isso é o mundo dos sonhos. Porque tu tá sendo generoso. Se alargam. Eu já ia jogar para as 7, doutor. 7. Eu sou bem... Vou falar por quê. Né? Primeiro que... Né? Já tem uma dificuldade porque é troca de plantão. Sim. Tu não contou com isso, tá? Não eu tô aqui, vou te ajudar a te lembrar algumas coisas. 5 horas da manhã, amigo, é o plantão da galera que tá indo embora. Que já quer empurrar pro próximo. Então, assim, já tá ali aquela coisa toda pra poder passar plantão. Então, assim... Pô, tu não tinha... Porque segunda-feira o mapa tá cheio. Tá cheio. Então tu jogar segunda às 5 da manhã não era o melhor do mundo. É porque pra chegar antes da galera das 7 que tá começando o mapa. E essa é a realidade. Das eletivas. Das eletivas. A gente é trauma. Emergência. Você tem a preferência, mas também não tem um horário também garantido. Trauma não para. O trauma não para. Dá o trauma de cada dia. Então, assim... Eu sei mais ou menos como é que é a rotina, já trabalhei com a parte do trauma, eu sei como é que era isso, e assim, não tinha hora. E essa parte, né? Preparou, posicionou, raio-x. Cadê o cara do raio-x, doutor? Fala comigo. Demora meia hora pra sair do setor do raio-x, trocar de roupa, entrar no Caraca, posicionar. Posicionar. Não, Sick-Me é impossível. Desculpa, doutor. Eu não posso. Era o melhor é o sonho, né? Mas aí o paciente, a família tá contando esse tempo. E aí, a cirurgia que demora, assim... Uma cirurgia que vai tudo certo, que não tem complicação, né? Demora aí seus 1 hora, né? 40 minutos, 1 hora, 1h10, 1h20. Ele passa no centro cirúrgico 3 horas. Ali. E, às vezes, 3 horas e meia. Então, assim, aí depois o cirurgião que chega no quarto para conversar com a família, pô, doutor, mas demorou 3 horas. Não, então. Mas isso conta todo dia? Tu conta isso todo dia? Todo dia. Hein? Todo dia. Já tem que ter uma cartilha, não tem não? Aqui, deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Isso aqui vai ajudar muito, não vai não? A gente avisa, mas não, mesmo assim, todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Tudo que você falou, a família esquece. Você sabe que eu fiz um procedimento tem 1 mês. Aí, não foi de ortopedia. Fui no angiologista e tal, fiz uma coisa simples. E aí, marcou e tal. Alex... Tudo que o cara falou pra mim, amigo, eu esqueci. Eu falei, cara, eu também sou paciente. Aí eu me coloquei no lugar do paciente. Por quê? Falei, cara, o cara me falou pra mim tudo o que acontecia. No dia da cirurgia que ele passou no quarto, eu falei, doutor, fala aqui, porque assim, a minha esposa, ela não foi comigo no dia das consultas. Cara, ela chega em casa, que a mulher pergunta, né? E aí, o que falou o quê? O que ele falou? Fez o quê? Ele falou que vai operar. Mas vai operar o quê? Vai fazer como? Por quê? Caraca, eu não lembro. E assim... Eu tenho tanto que quando eu vou no médico, isso vai viralizar. Quer ver? Vai viralizar. Vai ver o que eu vou falar. Eu vou no médico, chego lá, a única coisa que eu falo com o médico, bom dia, doutor. E depois, obrigado, doutor. E no meio do assunto, o doutor fala, porque ela já falou tudo que eu tenho. Aí o doutor pergunta, isso aí eu falei assim, doutor, nem eu sabia o que eu tinha. É mais ou menos isso, entendeu? Fala, doutor, nem eu, doutor, pra mim também é novidade, porque eu nem sabia. Minha mulher sabe mais do que eu. Ela que toma conta de mim. E o paciente tem isso, cara, e principalmente o homem. Cara, a gente não grava. Não grava. Não esquece. E aí, só que pra quem tá ali no dia a dia, né, na rotina, que importa. Vai operar. Vai operar. É isso aí, pô. E é isso que eu faço.
Então, e é bacana você falar isso, né? Porque assim, os familiares têm essa ansiedade, que é normal, é natural. É natural. Porque assim, a gente tem que explicar, a gente tem que falar essa parte que demora essa logística toda. Todo esse preparo. Mas, assim, e tem que ter empatia pelo paciente. Deixa eu colocar só fazer um adendo aqui. É importante o senhor falar isso. Toda cirurgia, a questão da segurança. Sim, com certeza. Acho importante falar isso. Como é com que, certeza. naquele momento ali, antes de começar o procedimento, a segurança, todo protocolo. A gente chama de time-out. Né? Então, antes de começar o procedimento, paramentado, todo mundo, material aberto, equipe ok, anestesia ok. Lateralidade, checa sangue, checa CTI, checa alergia, checa medicações de uso contínuo. Então a gente vai pontuando, pum. Tá tudo ok, todo mundo na mesma sintonia, equipe animada, podemos começar? Vambora. Aí a gente começa. E aí começa a coisa. A cirurgia, né? O cirurgião ele tem que ser assim, muito categórico e sempre, como eu vou dizer, pragmático, não, mas assim, ele tem que ser constante naquilo que ele faz. Ele tem que traçar o passo a passo dele e daquele passo a passo... seguir ali, arrisca, não pode, porque ele está enfadado ao erro se ele fugir qualquer coisa do planejamento dele. Tirando o intraoperatório ali, que pode fugir alguma coisa. Mas ele tem que ter ali um roteiro, que ele não pode fugir. Seguir. E aí ele tem que também prestar atenção, aquele roteiro está sendo seguido no tempo correto, eu tenho que passar, se eu tiver muito demorado em um passo da cirurgia, eu tenho que passar para o próximo passo. E aí depois eu volto naquele passo anterior. Então, assim, tem que ter uma dinâmica fluida, mas ao mesmo tempo tem que ter um passo a passo, tem que ter um roteiro, senão... Porque dependendo de alguns traumas, a gente nem falou sobre isso, né? A gente nem tocou nisso, que o paciente tem questão da isquemia. Sim. Que tem o tempo. Tem o limite. Que você também, a tua ampulheta, ela tá virada. Exatamente. Olha, eu tô aqui, tu tá falando, eu tô viajando aqui, eu falei assim, cara, quanta coisa. Porque assim, uma coisa é tu ser o representante, tu vai chegar ali só com material, meu amigo. Acabou a cirurgia, se deu certo, não deu não, eu vou pegar meu material e vou embora. Teu salário. O médico não. Tua reputação, teu salário, tá tudo garantido. Cara, meu médico não. E aí envolve tudo isso. Eu tô inserido nesse contexto de tudo isso aí. E a nossa responsabilidade como profissional de estar ali dando suporte todo pro médico, dos números, né? Dos tamanhos. Não é chegar na hora, doutor? Não tem. Amigo, não tem. Como eu já ouvi, cara, 8 nem é 80, amigo. Exatamente. Não tem essa. E aí tem que ter essa coisa e a confiança na tua equipe, né? Sim. Que tá ali, fala assim, cara, porque qualquer fala aqui, tu fala assim, o que tá acontecendo? E aí tu desconcentra daquilo. Pô, cara, do teu foco ali, né? Então, assim, tem toda essa... A gente tá narrando aqui, eu não tô nem seguindo o meu roteiro, tá? Eu tô aqui porque, como eu já fiz muito trauma, cara, não tô seguindo mesmo. Não tô seguindo mesmo, porque... Já chutou o balde. Já chutei há muito tempo, já comecei aqui. Quando tu falou do jiu-jitsu aí, eu falei, cara... Entendeu? E... Tá ali vibrando. Pô, falou do jiu-jitsu, então, assim... Mas por quê? Eu vivenciei isso aí, eu sei como é que é isso, e tu tá falando, eu falei assim, cara, é muita coisa que envolve e a responsabilidade, tudo ali, cara, e no final ele ainda tem que sair. Descrever tudo. Tudo, parafuso, tamanho, tal. Aí, algumas vezes tem que botar série, o ato cirúrgico. De série, o número SE, lote, 1, 2, lote, tal. E placa, número tal, de tantos furos, de tantos milímetros, não sei o que. Isso aquela emissora não mostra, né? Não. Vou nem falar. Não mostra, aquela emissora, isso aí do médico, esse que saiu, que já desde o domingo do almoço e tal, que não foi jogar bola pra poder ficar com a família. Que domingo à noite não foi à igreja. Não foi à igreja. Não foi jantar com a família. Alguma coisa. Cara, vamos passar aqui, porque esse papo tá muito bom. Doutor, tô com essa imagem aqui. Isso aqui é uma fratura, né, de tíbia aqui, uma fratura diafisária, né? Sim, uma fratura diafisária. E isso aqui é uma fratura comum de acontecer em acidente de moto? Como eu falei, das fraturas de membros inferiores são as mais comuns, são as fraturas de ossos da perna, né? E aí a gente vê na imagem uma radiografia em AP da perna, né? Mostrando a tíbia e a fíbula. A famosa canela, né? Famosa canela. Fala aqui a canela, pra ficar bem a canela. popular. A canela, né? Aquela que a gente, no Muay Thai, ó,
Acontece. Inclusive, o cabo de vassoura, pega o cabo de vassoura e quebra a canela para inclusive, a gente vai passar aqui depois a imagem, né? Falando de uma fratura dessa aí, foi o que o Anderson Silva teve numa luta. Sim. Ele também fraturou ali, que ele bate no cara ali, tem e ali a perna volta bamba. Bamba ali, e ali ele para, ele perde a luta ao vivo ali. Cara, e essa fratura aqui, eu posso dizer assim, cara, é uma fratura do... É a fratura do dia a dia. Do dia a dia. Fratura do dia a dia do traumatologista, né? E a gente vê essa fratura, a gente já pensa logo, né? Como é que tá o grau de exposição da fratura? É uma feridinha assim? É uma feridinha assim? É uma perna... Como é que foi o acidente? Qual foi o trauma que a energia cinética do trauma vai definir o tipo tamanho do estrago de partes moles, que a gente chama, que é tudo em volta do osso, né? Então pode ser uma feridinha assim, mas uma contusão muscular gigante ali dentro, que a gente não tá vendo. Só tem um buraquinho aqui. De uma energia absurda que foi ali. Ou pode ser uma energia absurda com um buraco gigante, né? E uma lesão gigante de pele, partes moles, lesão vascular, lesão nervosa. E aí você também tem que avaliar para saber qual vai ser a técnica. Você vai usar um fixador externo para estabilizar e, posteriormente, uma haste intramedular, né? Assim... E a gente vai precisar também de uma equipe multidisciplinar. Vai precisar do ortopedista, do cirurgião geral para estabilizar o paciente. Às vezes, esse paciente politraumatizado com acidente de trauma encefálico, fratura de bacia toda é fraturada, open book, né? E o vascular, o neurocirurgião para ver a parte neurológica, né? Então, assim, beleza. Mas falando sobre a fratura da tíbia. Essa aqui tá molezinha, hein? Eu tô olhando aqui. É arroz e feijão. Pô, passa aí, Rafa. Isso aí é uma... Só passar uma hastezinha. Essa aí tá... Pô, tá uma uva, hein? Então é feita a redução da fratura e a gente faz a fixação da fratura diafisária de tíbia com, por exemplo, uma haste intramedular. Isso. Esse é um dos meios de fixação da fratura de tíbia. Né? Ou seja, a fratura ela foi aqui no meio... Né? Houve a redução da fratura e a fixação com a haste intramedular. E como é que bota essa haste aí? Ela entra pelo joelho. Aqui em cima tem um acesso aqui? Sim, um acesso aqui pelo joelho. Introduz a haste, né? Faz a redução, introduz o guia, fresagem, que é a broca que vem, né? Sim. Aumentando, largando o canal para passar uma haste mais larga e mais estável. Porque ela é quase do canal aqui, né? Tem que ser um pouco mais fino do canal, né? Você tem que ver ali. E aí, depois de introduzir essa haste, é feito os bloqueios, os parafusos de bloqueio. Sim, né? então... Tem os guias, a gente faz os guias pro lado de fora da perna, né? E aí você bota os fios para guiar, né? E depois passa os parafusos e retira tudo, né? Isso tudo fica por dentro da pele, né? A pele fica só com não fica nada exposto. Não, nada exposto. Um corte aqui, 2 cortezinhos para introduzir os parafusos aqui, e aqui foi colocado um parafuso só. Mas é um cortezinho para colocar aqui vai no guia, aqui vai no... A mão livre, né? Guia distal não existe, né? Não existe. Isso aqui não funciona, guia distal. Nunca funcionou em de ninguém, né? Lugar nenhuma empresa. Não, vai. Pô, cadê o guia? Você bota... Cara, não dá. Não dá. Tem os guias para você botar aqui. Ele bate certinho. Tu botou o guia ali, o guia pega na cabeça da haste aqui, né? Então, e você coloca... Então, quando você vai passar o parafuso, ele tem que dar certinho. Aqui tem o guia daqui. Aqui, beleza. Vai, tranquilo. Agora daqui... Só que, cara, pra tu botar o X, pra tu acertar... É difícil. Porque, cara, tá lá dentro. Tem até uma empresa que conseguiu com uma... você consegue, através do motor, uma telinha, e aí você vai teleguiando... Caramba, legal. O furo do bloqueio. Quando ele tá... Você acha que tá ali tá próximo ali? A mira, ela fica verde. Se você sai um pouquinho, ela fica vermelha. Então, você bota assim, ela fica verde. Aí você sabe que você pode furar ali. Aí você fura, ela vai. E aí bota o parafuso do tamanho certo. Acabou, porque isso aí é o... Isso aqui é o que é o... Mas aqui ainda não... Hein? A gente não tem essa realidade. Imaginei. Rafa, passa aí. Então, essa aqui é uma fratura aí, um acidente. Provavelmente isso aí foi uma maquita, né? Um acidente com maquita, né? A serra, né? A serra, sim. E isso é muito, muito comum, né? Nos hospitais de emergência também, né? E o que aconteceu aí? Foi uma fratura articular complexa, né? Da falange média do indicador, né? Então é necessário fazer um tratamento cirúrgico não só pela exposição do osso, né? Porque o osso está para fora, né? Entre aspas. E além disso, né? Tem uma lesão grave, uma lesão óssea grave ali, por mais que seja no dedo. Isso como é cortante, né? E aí vem a questão
né? Que provavelmente o fixador, né? Pode passar aí, Rafa, aqui a imagem? Deixa eu ver qual e a ela próxima imagem. macera, né? A maquita, ela macera Castiga mesmo. A fratura tá aqui, nessa região aqui, né? A gente tem a fixação com fio aqui, um fio aqui, né? E esse fio, ele dobra, né? Aqui e aqui. E aí é colocado um fio para estabilizar. O transverso, né? O transverso. Isso aí. E permite que haja algum movimento, né, no dedo. E com o elástico, esse movimento ele é controlado, né? Entendi. Então, você permite algum movimento... Micromovimento, para ele não perder o dedo não ficar duro, né? Exatamente, porque a mão... Precisa do ela fica muito rígida se você imobilizar durante longos períodos, que seria o período necessário para a fratura se consolidar, né? Assim como o cotovelo também é um desafio na fixação de cotovelo, né? A mobilidade tem que ter uma mobilidade precoce, porque senão você tem uma rigidez muito grande, o joelho também é comum. Então, assim, você permite um movimento, um micromovimento ali na região, né? E ela é uma fixação estável. É uma fixação estável que a gente chama de fixador de Suzuki, né? Com fios de Kirchner. Sim. Estrutura elástica. Passa outra imagem aí, que já é da mão já com o fixador, eu acho bacana para as pessoas também terem uma ideia. A gente tem a lesão aqui. Aqui tá os elásticos, né? A lesão, o corte, né? Sim. Por conta do trauma, né? Tem que ser um plástico também, né? Hein? Tem uma questão plástica aqui, né? Sim. Falando assim de chegar... E se a gente não tivesse uma cobertura de partes moles, poderia ser lançado algumas outras técnicas que a gente tem de rotação de retalho, né? Ou também a técnica de Figueiredo para fechamento de feridas extensas, né? São feridas que a gente não consegue juntar as bordas da ferida. E aí a gente precisa de alguma coisa ali para fazer esse fechamento. Pode ser um retalho de algum outro local, da mão, do punho, enfim, né? Ou do mesmo local, rodando o retalho. Ou a gente pode lançar mão também da técnica de Figueiredo, que é uma excelente técnica aí para tratamento de feridas graves, infecções e... um abraço pro Dr. Leandro Figueiredo aí, que foi o cara que começou essa técnica aí, muito difundida hoje no Brasil. Bacana. Doutor, vamos comentar aqui que tem esse vídeo aqui, uma fratura aqui, que eu acredito que seja de alto impacto, até porque explodiu aqui essa parte aqui. Comenta um pouco dessa parte aqui, que eu tô vendo que é um quadril aqui. Sim, Fala um pouco aí pra gente. Essa fratura, né, é uma fratura de pelve, né, é uma fratura do paciente que tem um trauma de alta energia, né, uma fratura gravíssima. Geralmente esse paciente, ele chega no pronto atendimento já sendo avaliado multidisciplinarmente, aquilo que a gente tinha falado, né, porque provavelmente ele teve um TCE, teve uma lesão de crânioencefálica. Pode ser do prédio, cara, a pessoa tenta se jogar, do andaime, coisas suicídio, de suicídio, né? Que tem muito hoje. Queda de motocicleta em alta velocidade, né? Então, assim, são traumas de altíssima energia cinética, né? Que geram uma repercussão clínica muito grande, gera uma inflamação no corpo muito, muito grande, né? Por conta do trauma, né? Isso daí é a parte mais linda da traumatologia. É a parte da pelve acetável, né? Todo cirurgião de trauma, assim, que gosta mesmo do trauma, ele gosta de resolver esse problema. Esse problema. É a parte mais linda da traumatologia, na minha opinião. É desafiador isso? Muito, muito desafiador. Porque eu tô vendo aqui, cara, tem muitos fragmentos ali. Sim. E para você poder reduzir isso, uma placa... Você vê, o paciente provavelmente está entubado, está com... Sim, eu tô vendo aqui. Né? Não é isso? Sim. Então, você vê o paciente, ele é um paciente crítico. E você resolver a parte ortopédica, né, de uma forma brilhante e que possibilita dele voltar a ter mobilidade mesmo que no leito, né, é muito importante. Porque você vai dar estabilidade para a parte central do corpo dele, que é a bacia, né? Então, assim, e são acessos. Você, para acessar essa região, você vai acessar regiões muito nobres, vai acessar estruturas muito nobres do corpo, né? Vasos, nervos altamente importantes. Às vezes precisa ter um vascular na sala, dependendo. Só se tiver alguma lesão vascular, né? Aí, assim, só pela fratura... Só pela fratura, não. Não.
Né? Mas se acontecer algum problema na cirurgia que tem alguma lesão, você precisa sim de um vascular de suporte. Tô supondo aqui pelo fato da alta energia, né? Enfim, do que envolve essa parte. Mas essas fraturas são fraturas muito complexas. E assim. material para isso aí, placas... Placas, geralmente para a fratura do acetábulo, lesão do anel pélvico, geralmente são feitas placas. Essa lesão é uma fratura do acetábulo, né? É mais ali da asa do ilíaco mesmo, né? É uma fratura Falou grave. Assim, uma grave uma explodiu. fratura grave da bacia, né? E aí a gente tem... a gente pode realizar fixação com parafusos, né? Com placas também, antisalhantes. Essa aí precisa ter outros materiais, né? Não pode ser só ali você não sabe o que vai encarar. Vendo essa tomografia... Sim. Isso aí precisa entrar com alguns recursos, né? Todo o arsenal que você puder ter, né? E assim... Mas para fixação mesmo, basicamente, geralmente é placa parafuso. O que você precisa mais é afastadores especiais. A caixa básica aí é outro tendão de Aquiles. Caixa gigante. É outro tendão de Aquiles já. Aliás, toda cirurgia, a caixa básica é o tendão de Aquiles. Sim. Porque você precisa ter os materiais adequados. Cara, para os afastadores, enfim, para os acessos, para redução. Para você ter uma redução adequada, você precisa do material adequado. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Esse aí é um caso bem interessante. Complexo, bem interessante para a gente poder comentar. Doutor, vamos aqui para uma... A gente tem aqui no nosso podcast, a gente tem um bloco chamado Mitos e Verdade. E aí, o senhor fica à vontade para comentar. É mito ou verdade? Mas se quiser fazer um comentáriozinho dessa frase, o senhor pode ficar à vontade aí. Então vamos lá. Se conseguir mexer o braço ou a perna, é porque não está quebrado? Não. Isso aí é mito. Pode estar sem conseguir mexer o braço e a perna e não estar quebrado. Tem uma lesão ligamentar, alguma instabilidade do tipo, né? E o paciente, por dor, não está conseguindo mexer, né? Sim. E aí não está quebrado, né? Mas nem por isso, né, que não está quebrado e não tem que ser avaliado ou não tem que ser... Claro. Tratado, né? Não é só a fratura que vai gerar uma obrigação de tratamento. Existe lesão de partes moles, existe lesão ligamentar, que são importantes e devem ter atenção. Sim, bacana. Essa aqui é coisa da minha avó. Vou te falar aqui, quando eu essa pergunta aqui, e ainda vou até incluir uma coisa que com certeza minha avó ia dizer que daria. Colocar álcool, pomada, saião, porque minha avó era do saião, ou arnica, resolve a dor do trauma? Aroeira, tem aroeira ainda, tem mais coisa, né? Aroeira. Porque os antigos, a minha avó considerava fazer, cara, bota saião. A minha avó, tudo, dor de dente, ela mandava botar saião. Vó, mas é dor de dente. Mas tudo era saião. Não, assim, algumas plantas, né, algumas substâncias dessas plantas, elas têm alguns fatores, né, anti-inflamatórios, né, analgésicos, mas assim, na ferida não se deve colocar nada nunca. O álcool, ele não deve ir... Minha avó discorda. Minha avó botava ferida, saião que cicatrizava. Eu não tenho como discutir com sua avó. Sua avó tá certa. Vou te falar, cara. Minha avó não tinha esse coisa. Duvido. A minha avó eu tinha uma plantação de saião lá em casa. Mas eu tô falando isso porque, assim... ó, trauma, cortou, machucou. Cara, tá sangrando. Café. Material limpo. Sal. Eu botei muita coisa. Paninho limpo e enrola. Não bota sal... Pasta de dente. É mito. Eu já vi pasta de dente. Ó, vai arrumar um problema com a minha avó. É mito, né? É mito. Porque, olha só, pasta de dente, queimadura, tudo que a gente faz de errado, né? Tô falando aqui, mas é sério, né? A coisa é séria. Porque chega lá... minha avó botava sal. O índice de infecção aumenta muita coisa. Botava sal. Sal e coisa. E aí mexe. Então, isso aqui é mito, né? Sim. E isso é uma das coisas que traz infecção, que é um portal que, né, que se abre ali e que... Que a parte mais grave de qualquer complicação é a infecção. E o médico tem que limpar tudo aquilo ali que minha avó fez, né? Hein? Tem que limpar muito. Ai, vó, só você. Tadinha. Gelo só nas primeiras 24 horas? Então, o gelo é uma questão... Eu não vou falar que é mito ou verdade, porque assim, o gelo e a compressa de água quente, ela é uma controvérsia muito grande no meio... tanto ortopédico quanto fisioterapeuta, né? E, assim, eu,
na minha concepção, eu gosto do gelo nas primeiras 12 horas, 6, 12 horas no máximo, né? Que ali é um pico do processo inflamatório, tá? Depois disso, já começa a não ter tanta nova atividade inflamatória ali naquele local. Então, assim, o gelo ele vai fazer vasoconstricção. Ele é um aliado, mas até certo momento. Certo ponto. Ele vai fazer a vasoconstricção. Ele não vai deixar chegar sangue, ele não vai deixar inflamar mais. Mas depois que já não está mais naquele processo do próprio organismo de inflamação, o ideal é você dissolver aquele processo inflamatório que já foi formado ali. Claro. Então, você usou o gelo para prevenir um pouco aquele processo inflamatório. Depois daquilo, você vai com pressa de água quente para você tentar dissolver e melhorar, acelerar o processo de reabsorção daquela inflamação ali. E como é que você faz a reabsorção? Aumentando a vascularização com água quente. Então, assim, isso é muito controverso. Pessoas dizem que o gelo é mais importante e deve ser usado em longo prazo. Tem pessoas que falam que é só água quente e deve ser usado a longo prazo. Eu já acho que, assim... Dá pra gente equilibrar isso aí, né? Sim, e também tem pessoas que não se adaptam ao gelo. E aí você vai falar, não, tem que usar gelo? Não, não tem que usar gelo. Usa água quente. Para não usar nada, usa água quente, né? Então, existe uma flexibilidade aí. Não vou dizer nem mito nem verdade. Não, entendi, beleza. O idoso que cai sempre tem que ir para o hospital? Sempre. Sempre. Isso, se existe um trauma que seja torsional, trauma até para identificar por que ele caiu, né? Por quê? Exatamente. Tem alguma coisa acontecendo clinicamente com ele? Caiu. Será que quebrou? Ou não quebrou? Como é que a gente vai saber? Ou, assim, pode ter tido alguma complicação ali naquele local. Então, assim, nessa queda. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Olha, caiu, vamos investigar aqui, vamos eliminar acho que as possibilidades. Digo, nem só o idoso, qualquer pessoa. Pessoa, né, verdade. Teve trauma, tem que ser avaliado na emergência. Fratura exposta é só quando o osso sai da pele? Então, a definição de fratura exposta... Aí a gente volta sempre, quando a gente cria alguma dúvida, volta para a definição, né? Eu pensei que tu ia mandar um ovo a galinha de novo aqui. Vai deixar... Não. Mas vamos Definição lá. de fratura exposta é a presença da comunicação do meio externo com a solução de continuidade que a gente chama de fratura, né? Se tem essa comunicação, é de fato uma fratura exposta. Então, verdade fratura exposta tem que ter comunicação com o meio externo, mas não necessariamente o osso tem que estar para fora. Ele pode ter saído da pele, dado um oi e voltou lá para dentro, entendeu? Então, entendi. Assim, tem que ser não necessariamente está lá fora. O osso está fora da pele, mas é uma verdade que o osso esteve em algum momento ali fora da pele. Boa. Depois de operar, o osso fica mais forte do que antes? Mito ou verdade? Em algum momento, ele fica mais fraco porque ele está fraturado. Depois que ele é fixado, né, com placa, parafuso, haste, enfim, ele fica ainda fragilizado porque ele ainda está cicatrizando. É como se ele estivesse curando ali. E depois que ele se cura, né, se a placa continua ali, ele está mais protegido. Sim, certo? Claro, lógico. Então, se a placa ainda estiver ali, ele está mais protegido. Se ele cicatrizou e você retirou a placa, ele está igual como se ele estava. E aí, dependendo de todas as... Por mais da consolidação ali e tudo, né? Não, e também das o calo ósseo clínicas do paciente. Também do paciente. Aí vem dar, enfim, um monte de coisa, né? Bom, essa aqui tu vai saber responder. Se é mito ou verdade. Quem faz jiu-jitsu tem mais chance de ter lesão crônica? Tem porque é um esporte de contato, é um esporte de... Assim, que você... Por mais que, beleza, não é um esporte de impacto, mas é um esporte onde existem muitos movimentos torsionais, onde existe muita isometria, onde existe adrenalina e que você quer aquela gana de ganhar, rola ali, entendeu? Assim, então, sim, é um esporte com mais lesões crônicas do que alguns outros esportes, sim. Então, verdade, né? Verdade. Para acabar aqui o último aqui, a gente já está seguindo para o final, tomar cálcio e vitamina D evita fratura? Cálcio e vitamina D são para reposições específicas. O paciente tem que ter deficiência de vitamina C e cálcio. Se você está repondo cálcio e vitamina D sem ele ter deficiência de vitamina D e cálcio, não vai adiantar em nada. Não vai deixar o osso mais forte do que ele está.
Né? Então, não. Ele não vai evitar ter fratura, mas assim, no paciente que tem uma deficiência, ele vai evitar que ele tenha uma fratura por conta de ter essa deficiência. Em um paciente rígido, não vai evitar. Agora, em um paciente que já tem uma deficiência, ele vai colocar igual, não igual de fato, mas mais próximo possível de um paciente que não tenha deficiência. Então, mas ele não gera o osso mais forte. Então, é um mito, né? É um mito. É um mito. Tony, tá chegando aqui já no final. O nosso bate-papo aí foi muito enriquecedor. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Queria que o senhor fizesse as considerações finais aí, né? Falar. Se quiser mandar um recado de cuidado, né? Ser cuidoso, se é você que joga bola aí, não joga domingo, eu não sei. Qual é o teu recado? O que você tem para falar aí? Assim, eu acho que o maior recado que eu posso deixar, né? Que a gente pode falar para todos, seria de, assim, sempre na vida, né? Tanto o idoso quanto o jovem, ter parcimônia no dia a dia, nas coisas, né? Se é uma coisa que você não está acostumado a fazer, não faz. Ou se prepara para fazer essa coisa, entendeu? Então, assim, ter parcimônia, ter, assim, cuidado, mais atenção, né? Porque o trauma, ele é uma coisa evitável, mas ele é um acidente. Então, é uma coisa que você não esperava. Você pode se preparar para não acontecer, mas se ele tiver que acontecer, ele vai acontecer. Então, assim, o máximo de cuidado que a gente pode ter é uma forma de evitar que a gente tenha uma fratura, né? Um acidente grave. Então, assim, a preparação é a grande chave e o cuidado. São as duas grandes atenções que a gente tem, porque, assim, o trauma não para, né? Trauma não para. Doutor, obrigado mais uma vez aí. Estamos encerrando esse bate-papo aí. Espero a gente bater outro. Com certeza tem muita coisa aí para falar. A gente não falou tudo. Nesse nosso trauma de cada dia. Trauma de cada dia. E a gente tá aí, né? Vambora. A emergência tá aí. O telefone já deve estar aí já tocando. 60 tá mensagens. Aqui, mas tu tá aqui, mas com certeza a cabeça, cara, meu telefone já deve estar bombando ali, um monte de coisa. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer aí ao doutor Emerson Najib pela presença. Grande amigo Rodrigão, obrigado aí. Cara, satisfação. Foi muito bom o nosso bate-papo. E é isso, pessoal. Vamos aí. Tem aí o nosso... estamos no Instagram, poddoutor_BR, e também no Spotify. Segue lá, você vai ver vai ouvir doutor Emerson Najib, e aí nesse podcast tão especial do Trauma de Cada Dia. É isso aí, forte abraço. Abraço.